eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Nas últimas semanas a gente se acostumou, a ouvir notícias como essas. Um levantamento feito pela CNN revela que em 54 dias, a Covid-19, o novo coronavírus, já matou mais pessoas no Brasil do que doenças como tuberculose, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo e meningite, somadas ao longo de todo o ano de 2018. O Brasil contabilizou o recorde de 600 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, também foi registrado o maior número de casos do novo coronavírus de um dia para o outro, 6.935. O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil ultrapassou os 13 mil mortos. Foram 748 novas perdas em 24 horas. O país tem mais de 180 mil casos e está com um índice de letalidade em 7%. Mais de 78 mil pessoas já se recuperaram da doença. 14.131. Esse, gente, é o número de vidas de brasileiros e brasileiras que já se foram durante essa pandemia até a hora em que nós gravamos esse episódio. É possível e provável que quando você estiver me ouvindo, esse número já seja maior. Esse número está aumentando todos os dias, infelizmente, e pode acontecer de, em algum momento, a gente esquecer, que cada unidade a mais nessa contagem significa, sim, um filho que perdeu uma mãe, ou um pai, um avô ou uma avó, uma mãe ou pai que perdeu um filho, um ser humano que perdeu alguém que ele ama. A gente não sabe quando esse número vai parar de aumentar, não dá para saber quanto tempo vai demorar para a gente poder parar de dar notícia de mais uma e mais uma e mais uma morte causada pela Covid-19. Mas o que dá para fazer agora e sempre é nunca esquecer da humanidade dessa contabilidade toda que a gente tem feito. Hoje a gente vai falar das vidas que estamos perdendo. E para isso eu vou conversar primeiro com o Rogério Oliveira. Ele é uma das mentes por trás do Memorial Inumeráveis. Para a gente começar o papo, Rogério, primeiramente, claro, bem-vindo ao Item Mais. E eu gostaria que você contasse para o pessoal o que é o Memorial Inumeráveis e onde está esse memorial. Bom, primeiro, obrigado aí pelo espaço, Mona Lisa. Para a gente é super importante poder espalhar essa ideia. Inumeráveis, ele é um memorial, ele é um esforço que a gente define, um esforço jornalístico, artístico, poético, para a gente tentar fazer com que dessa vez a gente não transforme aí as vítimas em números apenas, As pessoas podem encontrar esse memorial, por enquanto, digitalmente. Ele é um memorial digital. O site é o www.inumeráveis.com.br e no ano que vem a gente pretende transformar ele numa instalação física aberta para visitação pública, para que todos aí também possam ter contato físico com ele. Ela foi uma pessoa federal. As pessoas que tiveram a alegria e o privilégio de conviver com Ilza Garcia sabem o motivo do título desta crônica. Ela gostava de usar essa expressão, federal. Todos conhecem o sentido de federal como relativo à federação, mas há um outro sentido, algo intenso, fora do comum. Ilza Garcia era assim, intensa, fora do comum. Ela era federal, mãe da Gina. Ilza não foi só uma grande mãe, foi esposa, irmã, amiga, companheira, madrinha, tia, administradora, trabalhadora e muito mais. Uma pessoa de uma grandeza de alma e de uma personalidade intensa, ou seja, federal. Ilza nasceu e morreu em Manaus, no Amazonas, aos 98 anos. Esse relato foi enviado pelo sobrinho por afinidade e cronista Pedro Lucas Lindoso. Durante nossa conversa hoje, vocês vão ouvir alguns desses relatos que estão lá no site, lidos pelos nossos colegas aqui da firma. Você sabe, Rogério, que quando eu tive contato com a nossa pauta sobre essa iniciativa de vocês, isso acalentou o meu coração de uma maneira que eu vou fazer aqui uma confissão, tá? De jornalista que tem que estar
todos os dias no ar, falando ali dos números. A gente está trabalhando demais, é um trabalho tão pesado e me incomoda demais todos os dias quando eu tenho que ler números, né? São tantas mortes no Brasil, são tantos casos, tal lugar tá assim. Eu odeio ficar em números, eu preciso falar de vidas. E quando eu vi essa iniciativa de vocês, isso de fato atenuou a minha dor. Então eu preciso primeiramente fazer essa confissão para você. Que bom que vocês estão tendo essa iniciativa e eu tô aqui aplaudindo, tá? Mesmo de longe. Não, muito obrigado, Elisa. É muito bom você falar isso. É importante, acho que, dividir com as pessoas. Antes da gente oficialmente lançar o projeto e colocar ele no ar, a gente testou, né, a ideia, e para isso a gente conversou com alguns familiares de alguma das vítimas ou amigos, e a gente sentiu exatamente essa sensação que você está descrevendo, né? A gente sentiu como um alívio, apesar da tristeza, é óbvio que existe, mas ao a pessoa poder lembrar daquela pessoa, da energia daquela pessoa, das memórias, né, do que ela fez em vida, a conversa terminava num lugar leve, de alívio, e aí a gente sentiu que realmente tinha encontrado um lugar que a gente diz hoje, né, Mona Lisa? Acho que não é nem uma ideia nossa, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes está no ar. Exato. É um incômodo de muita gente e a gente simplesmente foi um canal que captou isso e tangibilizou. Acho que por isso a repercussão tão rápida e grande aí do projeto. Incrível. E Rogério, eu queria saber, a motivação veio pelo incômodo, veio por uma necessidade, veio por uma perda ou um pouquinho de cada coisa? Conta aqui pro pessoal do Item Mais, o podcast da CNN, o que vocês ainda não revelaram, se é que pode revelar o porquê mais profundo de tudo isso. Posso revelar, a gente ainda não contou isso em nenhuma entrevista. Então, por favor. Não, primeiro, pessoalmente, assim, né, eu tive a ideia original, eu sou ligado ao setor social, sou um empreendedor social nos últimos 10 anos, sou sócio de um prêmio Nobel da Paz, o Mohamed Yunus, que desenvolveu o tema de microcrédito, então, enfim, eu estou muito ligado já há algum tempo à questão da vida humana e o que a gente faz aqui no planeta, né? Então era um incômodo para mim, já a questão da gente estar transformando as vítimas em números. Eu lembrei também de um filme que me marcou muito na época de faculdade, A Lista de Schindler. Opa, eu também. Aí sim, nossa, me lembro até o dia que eu assisti. Eu saí do cinema também. aos prantos. Nessa época eu trabalhava na Jovem Pan, não esqueço nunca desse dia. Conta mais, então. Não, eu também. Eu fui assistir esse filme com meu irmão para um trabalho de faculdade, numa aula de sociologia, e me marcou demais ali a cena final do filme do empresário, né? Alemão, tentando salvar ali ainda mais alguma vida, doando o relógio dele, e ele fala aquela frase: quem salva uma vida salva o mundo, né? E então essa coisa do valor da vida individual, né? Da gente jamais esquecer que cada vida contém um universo dentro dela, né? Então a minha motivação foi essa, e eu me expressei esse incômodo e a ideia da gente criar uma forma de contar as histórias individuais para um amigo, que é o Edson Pavone, que é um artista que também tem as suas motivações pessoais de ter se conectado muito rápido com a ideia. Também é uma pessoa que, enfim, perdeu o pai muito cedo, não conhece o pai, enfim, também tem as suas histórias aí de dores, etc, né? Então, a partir disso, eu e ele, a gente começou a desenvolver o projeto, e ele trouxe esse toque artístico, acho, me fez, inclusive, aprender, né, de que isso não é um site, é realmente uma obra artística, ele tem menos ferramental, ele não tem uma ferramenta de busca, ele é realmente para você fazer um scroll down na tela e ter mesmo a sensação de quantidade, né? Sim. De que são inumeráveis, de que são muitas vítimas, mas ao mesmo tempo, cada vida não é um número, é um nome, deixou amores, deixou uma história aqui para quem está vivo. E por último, Mona Lisa, eu queria dividir com você, eu acho que a última motivação também não tem a ver com as vítimas e com uma homenagem a eles, mas tem a ver com a gente que fica, né? Como é que a gente garante que a gente não se descola da nossa humanidade. Sim. Né? Essa coisa da gente ficar repetindo números nos traz esse risco, né, de banalizar a perda. Então, acho que ele tem essa função especial para quem está vivo, né? Total,
mas olha, faço as suas, as minhas palavras, porque mesmo sendo muito experiente, né, mais de 27 anos de carreira, eu nunca imaginei passar por uma cobertura tão pesada, tão desafiadora. E o mais desafiador de tudo isso, Rogério, é exatamente em alguns momentos que nós, jornalistas que estamos ali na linha de frente, né, muitas vezes com o rosto para milhões de pessoas, muitas vezes o coração da gente está dilacerado. Eu imagino. Mas a mensagem precisa ir clara para as pessoas e a clareza, diversas vezes também, ela tem que estar um pouco mais longe da emoção, porque senão a mensagem, que também tem muita importância, né, que é a mensagem do número, da relevância do aumento dos casos, isso tem que chegar e bater direto nas pessoas, porque faz parte do compromisso jornalístico, né, revelar exatamente o tamanho do problema. A Vanessa foi a menina mais iluminada que já se conheceu. Todo mundo que passou por ela levou consigo um pouquinho dessa luz. Se existiu alguém que foi amor puro nesse mundo, foi a Vanessa. E a risada, todo mundo que ouvia não esquecia da risada dela. Seu cabelo, cada mês de uma cor, e o abraço deixaram saudade. Que a Vanessa, a melhor amiga do mundo, esteja em paz e continue sendo um anjo de luz. A Vanessa dos Santos Pereira tinha 27 anos. Esse relato foi enviado pela melhor amiga dela, Jaci Diniz. Eu quero te fazer uma outra pergunta que também tem a ver com uma sensação minha e acredito que de muitos, que é essa história. A gente contou tantos dramas, mas tantos dramas de pessoas que não puderam se despedir, né, dos seus parentes. Quando isso começou a aparecer lá em Manaus, não podia ter velório, os enterros de uma maneira horrorosa ali, um monte de gente junto, valas comunitárias, todos esses detalhes absurdos, inadmissíveis. Quando vocês têm uma iniciativa como essa, meio que a gente consegue dar um fim, se eu posso usar essa palavra, melhor, menos dolorido para esse drama todo. Você acha que essa é uma das questões que mais estão batendo para todo mundo que está aceitando o projeto de vocês também? Sem dúvida, Mona Lisa. Não sei se é a mais importante, mas ela tem uma importância grandiosa. A gente percebe pelas entrevistas, né, com os familiares e amigos aí das vítimas que a gente conversa, e também, enfim, inúmeras mensagens assim que a gente hoje recebe aí pela nossa plataforma, pelo, enfim, Instagram, Facebook, Twitter, exatamente falando desse ponto, Mona Lisa, de que a homenagem, né, aquele momento que, assim, a gente espera, né, muitas vezes perder um pai, perder um ente querido, etc e tal, mas tem alguns códigos humanos, como uma cerimônia final, dependendo da sua religião, etc. Sim. E você não está podendo realizar esse código, leva para um lugar novo, estranho, esquisito, onde as pessoas não têm mais a oportunidade de prestar essa última homenagem, né, num velório, num enterro, numa cremação, seja lá o que for. Sim. Então o memorial tem servido de fato para essas famílias e para esses amigos poderem conceder essa última homenagem para a pessoa, para a vítima, né? Posso fazer uma última pergunta de foro íntimo? Claro, Mona Lisa. Eu adoro quando as pessoas abrem o coração para mim. A gente consegue mandar uma mensagem melhor aí quando, de fato, os corações estão abertos. Então, Rogério, o que você aprendeu de mais relevante desde que esse projeto começou? Não sei nem se você já teve tempo de fazer essa pergunta para você mesmo. Putz, Moles, eu me faço todos os dias e parece que cada dia eu aprendo alguma coisa, assim, sabe? A gente ontem, por exemplo, fez um primeiro video call de todos os voluntários que estão participando desse projeto, né? Uhum. E tem sido lindo, assim, ver uma exponencialidade de amor mesmo, assim, que tem nascido com esse projeto. Tantas pessoas se juntando voluntariamente e as famílias também, né? A gente considera elas parte do projeto, né? Porque elas estão ali doando as memórias, né? Mas Mona Lisa, eu acho que duas coisas principais que hoje têm sido muito fortes para mim aqui. Primeiro, esse desprendimento. Quando me perguntam hoje de quem foi a ideia, etc., eu nem gosto mais de responder, porque eu
é isso, assim, é de se perceber muito mais como um canal de algo que já estava na energia das pessoas, né? Então a gente não gosto mais de dizer que a ideia foi minha, então reconhecer isso, assim, tem sido um aprendizado importante para mim. E acho que a segunda coisa, a gente também hoje já tem um grande desapego do memorial como fim, a gente já entende que ele é um meio, a gente percebeu que a gente inaugurou no Brasil uma narrativa nova para a pandemia, né? Então a gente hoje tem percebido diversos veículos, jornais, políticos inclusive, muitas pessoas adotando essa narrativa de que pessoas não são números, né? E não citando mais a gente. E a gente está achando lindo isso, né? Que essa acho que é a principal transformação que a gente queria, independente do memorial, entender que ele talvez seja meio e não fim. Perfeito, que coisa mais linda. Eu vou então fazer um outro pedido. Eu vou plagiar essa expressão que você usou então, agora há pouco. O maior aprendizado é a exponencialidade do amor, é isso? Exato, uma curva exponencial mesmo que a gente tem sentido desde o começo, aí, quando a gente lançou o projeto oficialmente no dia 30, né, de abril. Vou plagiar, pode? Tudo o que você quiser. Ele é nosso projeto e ele é seu já agora também. Coisa mais linda, plágio do bem, plágio de coisa boa, além de inteligente, super tocante. Rogério, obrigada pelo papo, tá? De verdade, adorei. Até a próxima. Também. Obrigado você, Mona Lisa. Beijo, fiquem bem. Você também, todos nós. Tchau, querido. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente também vai conversar agora com o Vitor Rossi. O Vitor criou, gente, um podcast colaborativo, o Vai Passar, que se dedica aí a coletar relatos, né, sobre tudo que tá acontecendo. Então, Vitor, que ideia fantástica! Ó, não é nem concorrente, é agregador de informação nesse momento de tanta necessidade. Que bom! Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, pessoal da CNN, pelo espaço também, pela consideração, e obrigado também por valorizarem o que eu tô organizando, que eu acho que não é nem... Eu não gosto nem de dizer que eu criei nada, que eu tô, enfim, eu tô encabeçando a organização de uma colaboração, é isso mesmo. Não tem nada de meu, proprietário nisso, é para todo mundo participar. É um projeto justamente pra gente ouvir várias vozes diferentes. A ideia é postar um podcast por dia, todos os dias, até o final da quarentena, com o maior número de pessoas possível. Então eu só tô organizando para que isso aconteça. Mas me conta, veio a italiana assim de um jeito. Meu Deus, tá parecendo aquelas nona da Moca. Mas é o seguinte, me conta, ô Vitor, que tipo de relatos são esses? Você poderia dar um spoiler do bem aqui para o Item Mais? Até porque eu acho que a união da gente, dos podcasters, me considero agora uma dessas, para nessa nossa força-tarefa de informação e também de alívio, quando for o caso, em relação à pandemia. Conta um pouquinho, eu queria entender um pouco mais, até porque eu vou ouvir o seu podcast depois, durante o fim de semana, mas me dá aí uma linha para eu entender melhor. Inclusive, você está convidada, viu, Mona Lisa? Se você quiser mandar o seu próprio áudio lá, todo mundo, enfim, quem estiver ouvindo, se tiver algo a desabafar. Na verdade, o nome do projeto, ele chama Vai Passar e tem um subtítulo chamado Desabafos na Quarentena. O convite é justamente para você ligar o microfone e falar sobre o que você quiser. Você pode falar sobre como está sendo o seu isolamento, sobre como está sendo, enfim, algo que você está assistindo, algo que você está lendo, indicar alguma coisa, ou simplesmente abrir e falar qualquer baboseira só para tirar de dentro de você. Eu acho que o propósito para quem está fazendo é botar algo para fora, e o propósito para quem está ouvindo é ouvir que todo mundo está nessa, todo mundo está fazendo a sua parte, está ficando em casa, está se cuidando e nós vamos passar por isso. A mensagem que a gente quer passar ao fim de cada episódio é isso. Cada um de um jeito, a gente vai acabar passando por isso, a gente vai deixar isso no passado um dia de cada vez. E tem um tom de uma galera um dia ou outro, assim, mais pesado, outros dias são mais leves. Existe meio que uma voz uníssona, dependendo do noticiário, dependendo do que a gente recebe, tô falando em relação a todos, ou de fato o ecletismo é o tom aí do vai passar? De fato o ecletismo. Até agora, os podcasts que a gente vem lançando, teve gente, o meu caso, por exemplo, o primeiro episódio fui eu que publiquei, né? Foi o meu próprio episódio. Eu desabafei mesmo, botei bem pra fora o quanto eu tava chateado em
em ver essas manifestações de gente que não entendeu ainda a gravidade da situação, né? Eu estava um pouco mais revoltado, por assim dizer, mas eu tô acostumado a sempre fazer as coisas com um pouco de bom humor, enfim, um pouco eu também pra cima, então mesmo na minha revolta, eu acabei, enfim, fazendo uma piada ou outra ali. Mas já teve gente que, enfim, inclusive um dos podcasts que saiu já, um amigo meu, Guilherme Afonso, ele fala o que vem na cabeça dele, fala sobre o dia que ele colocou LED na cabeceira da cama dele, nada a ver com nada, não existe uma uniformidade, não existe uma monotemática, justamente a ideia é que você tá afim de falar, fala, põe pra fora, e o pessoal que tá ouvindo, eu acredito que vai gostar de ouvir que, tá cada um numa situação diferente, mas tá todo mundo junto de alguma forma, né? Então acho que essa é a intenção. Manuel tinha um coração maior do que si próprio. Sua generosidade não cabia no peito e transbordava ao redor, ajudando ao próximo financeiramente e emocionalmente. Muitas vezes presenciou pessoas passando por necessidades e não pensava 2 vezes antes de fazer as compras para aquela família, no supermercado em que era gerente. Sua felicidade era encontrada na simplicidade, no churrasco de domingo, no peixe que ele cozinhava, na casa cheia de gente para ele contar suas piadas e mostrar as coisas que ele conquistou com muita luta e esforço. Manuel Trajano da Costa nasceu na Paraíba e faleceu no Rio de Janeiro aos 51 anos. Esse relato foi enviado pela filha dele, Sabrina Trajano. Eu digo sempre, as pessoas estão falando demais, né? Que os jornalistas só estão falando disso. Muito difícil falar disso sem parar. Eu queria que as pessoas um dia, se pudesse, eu queria colocar uma câmerazinha em mim mesma. Não posso, obviamente, fazer isso, mas seria meu sonho para mostrar quão difícil é, quão pesado é. E olha, Vitor, sou uma jornalista experiente, nunca passei por uma rotina tão difícil. Então, se eu pudesse fazer um relato, seria o seguinte: tenham olhos um pouco mais condescendentes com esses pobres operários da informação que são os jornalistas. Meu Deus, é muito difícil o dia a dia nosso trazer todos esses componentes, né? Concordo, e hoje em dia acho que até é mais complicado ainda para quem trabalha com jornalismo. Admiro muito quem está encarando esse período, porque ainda existe muita desconfiança hoje em dia, Sim. Né? Tem muita desinformação rolando por aí, sendo espalhada em todos os cantos, e enfim, o pessoal só está tentando fazer o trabalho e informar de fato, né? Acho que isso faz toda a diferença, mas com certeza, enfim, eu acho que o que você falou está totalmente correto, Mona Lisa. É impossível o peso de carregar só uma notícia o tempo todo. A gente tem que desopilar em algum momento, e vai passar justamente para isso. Boa. Então, eu vou pegar a sua ideia. Posso roubar um tiquinho da sua ideia só pro Item Mais de hoje? Só um pedacinho, pode? Claro, fica à vontade. Se quiser roubar inteira, rouba inteira. Não. Como eu falei, eu não gosto nem de chamar de minha ideia, porque, enfim, eu organizei, eu tive ideia, inclusive, a ideia quando veio para mim, eu sou muito fã de artista de ilustração, né? Tenho muitos amigos que são ilustradores, são desenhistas, e eles fazem isso há muito tempo. Não é uma ideia original, só é uma mídia diferente fazendo a mesma coisa, que é justamente, propõe uma colaboração e vários artistas colaboram. No nosso caso, vários produtores de podcast estão colaborando aí. E a gente abriu o convite para todo mundo, qualquer pessoa que tem um microfone em casa, que tenha um áudio legal pra gente poder colocar no ar, tá convidado, é só mandar um e-mail para vaipassarpodcast@gmail.com, que a gente coloca um episódio no feed lá, a gente troca uma ideia e se couber a gente coloca. Maravilhoso. Então é o seguinte, manda um relato aí, faz um desabafinho nesse Item Mais de hoje. Se você fosse fazer pro Vai Passar, o que você diria hoje, Vitor? Só que esse relato vai ficar só aqui no Item Mais, não pode botar no seu, pode ser? Roubada de ideia estratégica, mas só hoje. Prometo que amanhã a gente volta à rotina aqui. Acho que hoje o que eu tenho para dizer, o que está muito na minha cabeça é que, apesar de... acho que a revolta, ela vai e volta, né? A revolta, ela tem altos e baixos também. A gente tem dia que a gente está mais para baixo e tem dias que a gente está um pouco mais para cima, mais feliz. E eu estou muito feliz, na verdade. Hoje, pelo menos, nos últimos dias, principalmente desde que começou, Vai Passar, dando um relato, inclusive, sobre ele. Eu estou muito feliz em ver como o pessoal está se engajando, o pessoal está se interessando em dar os seus relatos, em dar seus desabafos. E hoje eu me sinto menos sozinho do que no sábado, quando eu gravei o primeiro episódio. Opa! E é muito interessante a gente olhar
todo e ver que, de alguma forma, as nossas histórias, elas não são as mesmas, mas elas se cruzam, né? O que interessa para um pode nem te interessar, mas o relato da pessoa contando algo que ela passou é interessante o suficiente para você prender a sua atenção e dar valor para o que ela está vivendo, mesmo que você nunca vai viver aquilo. Então, eu estou muito feliz de perceber o engajamento, de ter uma ideia de que o coletivo ainda existe, porque a gente fica tanto tempo em casa, né? Eu passei um tempo da minha quarentena em São Paulo, isolado no meu apartamento, e eu vim passar o restante dela em Araraquara com os meus pais, com o meu cachorro, com o meu irmão, para ficar um pouco mais tranquilo. E esse período todo que eu passei em São Paulo preso no apartamento foi, com certeza, o período mais assustador da minha vida adulta, porque você parece que não vai ter fim, né? Você olha para o lado, é uma parede branca, você olha para o outro, é outra parede branca, e você não sabe qual é a próxima vez que você vai trocar ideia fisicamente com alguém, né? Você tá de frente ali, o olho no olho faz muita falta. Então, só de, talvez, mesmo para quem não tem o olho no olho, poder ter realizado o Vai Passar e tá dando o ouvido no ouvido, pelo menos a boca no ouvido, pelo menos isso ajuda muito, né? Sem dúvida. Isso tá me deixando muito feliz. Concordo total. Gostei demais, tá? Eu sempre termino o Item Mais dizendo: a gente se vê amanhã. Eu falo: não, a gente se ouve. Então vamos falar juntos isso, porque a gente se ouve, porque vai passar, né, Vitor? Vai passar, é só ter fé, ter esperança que vai passar, e se Deus quiser não demora nem tanto, né? Se a gente der sorte, quem sabe passa logo, e logo mais a gente tá junto na rua, enfim, comemorando, tomando uma junto, pra quem é de tomar uma, pra quem não é, enfim, comendo alguma coisa e se divertindo, que é o que importa, né? Enquanto isso, a gente pode estar junto mesmo que distante, e a gente se ouve realmente. É isso aí. Um beijo pra você, obrigada, adorei. Obrigado, Mona Lisa, obrigado pelo espaço, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor.